A atividade econômica do Brasil teve uma alta de mais de 0,5% no mês de abril, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, cresceu 0,56% de março para abril, medindo os dados ajustados para o período. Comparando o mês de abril de 2023 com abril do ano passado, a alta foi de 3,31%, sem a necessidade de ajustar os dados, atingindo 148,33 pontos. Medindo o acumulado de 12 meses, o crescimento foi ainda maior, de 3,43%. Nos outros meses deste ano, o índice retraiu em março, cresceu em fevereiro e se manteve estável em janeiro. Ele envolve dados da atividade da indústria, do setor de comércio e serviços e da agropecuária, além do volume de impostos do país. Avaliando a evolução da atividade econômica, o IBC-BR ajuda o Banco Central a decidir sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, utilizada para alcançar a meta da inflação. A Selic está definida em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado, e nas próximas terça e quarta-feira, dias 20 e 21, o Banco Central vai fazer a quarta reunião de 2023 para decidir novamente a taxa. E outro destaque econômico da semana foi que uma agência de classificação de riscos elevou a perspectiva do Brasil para positiva. Isso aconteceu pela primeira vez desde 2019. Sobre este assunto, nós conversamos com o economista e professor do Uniacademia, Guilherme Ventura. Risco Brasil, perspectiva positiva da S&P. A S&P é uma agência classificadora de risco, né, que atende vários países, vários títulos de dívida dos países, e ela faz uma análise sobre a questão da possibilidade de uma eventual inadimplência, de um determinado risco de não pagamento de um país das suas dívidas, né? Essa nota de classificação, o Brasil já foi uma nota, vamos dizer assim, de grau de investimento há um tempo atrás, perdeu essa nota, né? Na crise que a gente teve em 2014, 15, 16, aquela crise grande que a gente teve, nós perdemos esse grau de investimento. E de lá para cá, as agências têm mantido as notas do Brasil e, mais recentemente, não é que tenha revisado a nota para cima, mas ela deu uma perspectiva positiva, ou seja, que as coisas estão caminhando e que, se mantiver o cenário fiscal do Brasil, com as contas públicas do jeito como estão e com a economia brasileira se comportando como está, existe uma alta probabilidade dessa nota ser aumentada, né? De a gente ter uma classificação de risco para cima, né? Melhorando as perspectivas do país. Fatores principais para perspectiva de risco. Sobre os principais fatores, né, eles fazem uma análise bastante abrangente, vamos dizer assim, da saúde da economia brasileira, principalmente da capacidade de pagar dívidas que o governo tem. Essas notas, elas são muito envolvidas os títulos do governo, né, que são transacionados no mercado. Então, nesse sentido, eles analisam a solidez das contas fiscais, né, se existe déficit persistente, se a economia está em capacidade de sustentabilidade das suas contas, né, no sentido de não deixar a dívida pública subir em demasia. Então, tudo isso, a análise que está sendo feita é que o Brasil está com as contas mais equilibradas e a perspectiva não é de que a dívida fuja do controle, e se mantiver principalmente as questões também do crescimento da economia, para a dívida proporcionalmente em relação ao tamanho do PIB ficar mais moderada, então a gente vai ter uma perspectiva de melhoria das notas do Brasil pela S&P. Setores promissores segundo a S&P no Brasil. De uma maneira geral, ela olha mais as questões do crescimento do PIB e as questões com relação à dívida, né? Como recentemente a gente teve uma melhoria do cenário em termos de crescimento do PIB, está todo mundo hoje no mercado revisando as projeções de crescimento da economia brasileira. No início do ano começaram muito baixas, menos de 1%, e hoje a maior parte das análises são de que a gente pode ter um crescimento da economia de 2% a 2,5%. Então, no final das contas, as análises elas são mais abrangentes, né, para efeito do país, em termos do PIB e da capacidade de honrar as dívidas, né?
Quando ela vai, a S&P também é uma agência classificadora de títulos de dívida privada. Aí, quando é título de dívida privada, aí vai entrar nas minúcias de cada um dos setores, onde que está, as condições daquela empresa se destacar e ter condições de performar bem naquele setor ou não. Então, mas aí são títulos de dívida privada, não são esses que foram anunciados, classificação de risco país, dos títulos de dívida do país, agora que foi anunciada a perspectiva positiva. Possíveis desafios ou riscos futuros. Se a gente continuar no patamar que a gente está, ou seja, as contas públicas mais sob controle, a economia crescendo, fazendo com que a dívida com proporção do PIB da economia, ela não aumente de forma desmesurada, tudo leva a crer que a gente vai ter aí ao longo dos próximos semestres ou alguma coisa em torno de 1 a 2 anos, uma possibilidade de voltar a ter notas positivas, chegando até o grau de investimento pela S&P. É importante também que a gente saiba que a S&P é uma das agências classificadoras de risco. Existem outras agências que a gente vai ter que esperar para ver elas se pronunciarem, Tem muitos fundos de investimento que, ao aplicarem recursos no país, eles precisam de notas boas em pelo menos 2 agências classificadoras. Então, é importante a gente manter a seriedade da condução da política econômica, que a gente tenha as contas públicas bastante bem equilibradas e a economia crescendo, para a gente ter condição de ter melhoria das notas de crédito em todas as agências que classificam os títulos de dívida brasileira.